forma urgente é dificuldade respiratória. Então, se a pessoa está sentindo muita falta de ar, se está, como havia dito, usando musculatura acessória, musculatura do pescoço, musculatura entre as costelas para poder respirar, ela deve sim procurar um médico. É aquela história que fala assim, eu estou respirando com tanta dificuldade que eu estou até com dor no peito, é isso? Sim, exatamente. Ela começa a ter essa percepção de que tem que fazer força para respirar. A respiração deixa de ser um ato involuntário. Ela percebe que ela tem que se esforçar para respirar. Ela deve sim procurar um médico. Você falou em rinite, que é um problema muitíssimo recorrente. Rinite tem cura? Não. A rinite, assim como a asma, não tem cura. Ela tem controle, porque todas as duas são doenças crônicas, um processo inflamatório crônico da via aérea, e que você não consegue curar, porque ela tem origem genética. Mas hoje existem medicamentos bastante seguros e uma forma de tomar muito simples também, que controlam, e o objetivo, quando a gente trata tanto a rinite quanto a asma, é que a pessoa tenha uma vida absolutamente normal, que ela não tenha qualquer limitação nas suas atividades diárias em função dessa doença. A fisioterapia ajuda no tratamento da rinite? Ela ajuda nessa parte que seria mais de higienização, de umidificação de vias aéreas superiores mesmo, que é o processo inflamatório, né? Aí ela ajuda na eliminação dessa secreção. O que é hidratação? Porque, por exemplo, na rinite, né? Rinite e coriza são a mesma coisa? Não, a coriza é um sintoma, um sinal da rinite. A coriza é o nariz que pinga. É aquela secreção bem clarinha que escorre do nariz. Isso é a coriza. E a rinite? E a rinite é uma doença inflamatória que desencadeia, além da coriza, desencadeia obstrução nasal, desencadeia espirros, desencadeia prurido, coceira no nariz. São vários sintomas, que um deles é a coriza. O que é hidratação? Se a impressão que tem é que fala assim, eu já estou com água pingando no nariz que o tempo hidratado. Todo. Vai hidratar por quê, né? Entendi. Pois é, isso daí, a hidratação é a umidificação. A umidificação desse muco, desse catarro, como você perguntou, que fica nessas vias aéreas superiores, que é o nariz. Então, hidrata-se por ali também. Mas o importante é a gente não esquecer, além dessa hidratação com soro fisiológico, hidratação tomando líquido também, tá? O tomar líquido é fundamental, o suco, ele ajuda a hidratar esse muco também. Porque no inverno a gente esquece de beber água e acha que não faz falta, E né? faz parte da prevenção tomar bastante líquido neste inverno. E a questão mesmo é a questão da umidificação, que não deixa de hidratar. A umidificação a nível de ser caseiro, que é um custo mais baixo, né, muito melhor na questão das mães fazerem, ou mesmo as pessoas adultas, é colocar nesse clima muito seco, ou você está num escritório com ar-condicionado, é colocar uma bacinha de água, toalhas molhadas, né, umedecidas próximos à cama. Isso já vai umedecer o clima e ajudar a hidratação dessas vias aéreas. Para quem tem... Para quem tem algum tipo de doença respiratória e para quem não tem, mas está sentindo esse ressecamento prejudicando as suas vias aéreas, gerando uma rinite, uma dificuldade de respirar. Principalmente bebês, né, Priscila? Os bebês nesse clima, quem está com bebezinhos, 7 meses, 2 aninhos, é interessante umidificar o ambiente. Isso quer dizer que todo mundo deve ter em casa agora, no inverno, nesse clima seco, um umidificador? Sim. Qual que é a diferença do umidificador para o vaporizador? O que a gente deve ter em casa? Pois é, a umidificação caseira dá para fazer e com sucesso. Porém, existe essa da bacia com água, da toalhas umedecidas. Porém, existem equipamentos muito bons que são umidificadores. O vaporizador, na verdade, ele é um umidificador. O vaporizador, ele é um umidificador que ele vai, a água transforma em vapor e começa a espalhar gotículas no ambiente. Vamos imaginar um banheiro com um chuveiro elétrico ligado, tá? Aí você fechou o banheiro, na hora que você abre, aquela umidificação. E existe isso que melhora o clima. Porém, o que acontece? Ele, do lado ruim e desvantagem desse vaporizador, é que a umidificação dele pode acabar causando o contrário do que a gente quer. Ele acaba umidificando demais, saturando o ar e acaba proliferando bactérias, em questão de vaporizador. Só para a gente entender o que é um banheiro todo... Isso chega a ser perigoso. Aí a criança sai daquele ambiente, vai para um mais frio, porque o ar é aquecido. Tá? Fora ainda a desvantagem, a questão de corre o risco da criança queimar com equipamento, água quente. Então o vaporizador em si não é assim, não seria o meu indicado. Aí existe N tipos de umidificadores. Aí um umidificador muito bom e que está com tecnologia mais avançada, mais moderno, silencioso, é o ultrassônico. Que esse ultrassônico ele também transforma a água em neblina.
não é mais em gotículas, então é em neblina. E ele tem um botão de autorregulagem, que ele consegue avaliar a umidade do ambiente e trabalha em cima disso. Então ele umedece esse ambiente de maneira adequada, nem acima e nem pouca. E favorece a hidratação de novo de vias aéreas. Mas todo mundo deve ter um desse em casa ou só quem tem esses problemas na família? Eu acredito, na minha opinião, mais quem tem pessoas que têm tendência a ter alguma alteração respiratória. É um equipamento e em bebês. caro, muito caro? Não. Os custos estão cada vez mais baratos, ainda mais que está tendo N modelos, né? Mas, de novo, eu bato na tecla que a bacinha com água e a toalha molhada é funcionante. Tá, para quem quiser ter esses tipos de umidificadores em casa também é funcionante. Para quem não tem uma doença respiratória. Agora, para quem tem, é interessante ter o equipamento. E hidratar sempre. Beber muita água, muito suco o tempo todo. Isso mesmo. Priscila, quando é que você não deve deixar o seu filho ir à creche? Isso deve ser uma pergunta também muito recorrente para vocês, né? A creche é um problema para quem tem asma, bronquite, essas doenças respiratórias? É um problema, sim. A creche tem muitos vieses, assim, para a gente analisar, né? As mães, às vezes, precisam trabalhar, não tem com quem deixar e até o fator segurança da criança, né? Quem vai ficar em casa olhando o meu filho? Então, a creche tem essas vantagens de socialização da criança, então, indiscutíveis. Mas, em relação às doenças, necessariamente aumenta a exposição da criança a outras crianças doentes, né? Então, eu sempre digo assim para os meus alunos, se vocês forem no primeiro dia do ano e forem todos os dias seguidos até o último dia do ano, sempre vai ter uma criança com o nariz escorrendo na creche. Por quê? Uma criança contrai um resfriado, que passa para outra, elas trocam chupeta, trocam brinquedo, então, assim, circula uma quantidade de vírus muito grande na creche. Então, as crianças com menos de 2 anos, que ainda estão com o sistema imunológico em desenvolvimento franco, são as que mais contraem infecções quando vão para a creche. Aquelas que têm alergia e já são mais suscetíveis, têm muito mais períodos de crise quando estão expostas a vírus, né? Então, assim, o ideal é que a criança possa aguardar um pouco mais, até mais de 2 anos para entrar na creche. Se ela precisa estar na creche, não tem outra opção, no período em que ela contrair um resfriado, ela tem que ficar afastada, porque senão ela necessariamente vai passar para outras crianças. Então, começou a ficar com o narizinho escorrendo, a ter tosse ou febre baixa, esses sintomas de resfriado comum, a mãe precisa afastá-la pelo menos 5 dias, né, que é o período de maior transmissão do vírus. Pelo menos até os 2 anos. O ideal a gente pede até os 3, né? Mas assim, aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque hoje as mulheres dão conta de uma boa parte da renda familiar, né? Então elas precisam trabalhar, né? Então, você está dizendo que, né, creche circula uma grande quantidade, uma grande variedade de vírus. Quando a gente às vezes leva os filhos ou, né, a gente vai ao médico e fala assim, você só tem uma virose. E às vezes o paciente sai do consultório assim um pouco irritado, só tem uma virose, tá, e daí? Qual é o tratamento para virose? Tem tratamento? É motivo para ir ao médico? Então, assim, o ideal é que sempre vá, porque assim, as doenças infecciosas na infância, por exemplo, tem o início dos sintomas muito parecidos, muito inespecíficos que a gente fala, né? Todas começam mais ou menos com a criança enjoadinha, um pouco prostrada, recusando se alimentar, com febre, e isso, só por esses sintomas, é impossível a gente fazer um diagnóstico de certeza, né? Algumas vão evoluir para sintomas mais específicos, uma dor de ouvido, a garganta, uma ausculta pulmonar diferente, que é uma pneumonia, né? Algumas vão evoluir assim, mas no começo elas são todas muito semelhantes e a maior parte delas é causada por vírus, assim, uma quantidade incalculável de vírus, que são todos sintomas parecidos, né? Então a gente diz virose de uma maneira geral porque os vírus todos vão ter sintomas muito parecidos. Não existem muitas medicações específicas para os vírus, mas existe o tratamento do sintoma que incomoda a criança ou o adulto, né? Então, é para ir ao médico. É legal ir ao médico, é importante que vá, porque a gente vai prescrever muito poucos medicamentos, orientar a forma correta de usar, e o que a gente vê na prática, assim, as mães usam espontaneamente, né? Sem receita médica, um monte de remédios que não precisavam, porque não combatem os vírus, não melhoram o mal-estar da criança, né? Automedicação, é um problema muito grave? Muito grave. E na pediatria, assim, é muito frequente, porque as mães ficam angustiadas porque a criança está febril, ou porque a criança não se alimentou bem, e acabam se excedendo na automedicação, né? Na verdade, para essas viroses da infância, que são muitas,
a maioria das crianças vai se beneficiar de hidratação, né? Líquido, 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 e remédio para o mal-estar, né? Que é um antitérmico, né? Tirar a febre. Essa mania de ter assim, meu nariz está escorrendo, eu tomo anti-histamínico, antialérgico? Não, isso é uma grande bobagem. Inclusive, para as crianças, tem vários efeitos colaterais. Um deles é fazer a secreção ficar mais difícil de ser eliminada, né? Você estava dizendo, aquela aguinha escorrendo no nariz. É importante que ela seja sempre assim, fluida, né? Fácil de ser eliminada. Os antihistamínicos, por exemplo, são remédios que fazem essa secreção ficar mais espessa, mais difícil de ser eliminada, né? Então, assim, eles são contraindicados e é importante que o médico oriente os poucos medicamentos que podem ser usados, né? Fernando, vitamina C evita gripe? É uma indicação assim, todo mundo deve tomar? Começou a esfriar, a gente toma vitamina C ou é bobagem não, também? De maneira nenhuma. Você não tem nada que comprove o benefício da vitamina C na prevenção ou no tratamento da gripe ou do resfriado. O que é importante, sim, é a pessoa manter uma alimentação bastante saudável, com muita fruta, verdura. Para quê? Com isso, ela reduzir o que a gente chama de estresse oxidativo, que é uma alteração no organismo que propicia a inflamação da via respiratória. Então, é importante uma alimentação saudável, né, mas não tem nenhum benefício em termos do uso de vitaminas ou qualquer outro suplemento. Agora, chamando um pouquinho a atenção para essa questão do termo virose, acho importante a gente deixar claro, para que não exista nenhum preconceito com esse termo. Por que nós, médicos, usamos muitas vezes esse termo virose? Porque, só para ter uma ideia, o principal vírus que causa o resfriado comum, que é o rinovírus, a gente tem mais de 100 tipos desse vírus, fora alguns outros vírus. Então, no total, tranquilamente, existem mais de 200 vírus capazes de causar infecção respiratória. E o tratamento dessas doenças são basicamente o que a Priscila falou, um tratamento de suporte, um tratamento sintomático. Então, daí a não necessidade de você definir que tipo de vírus está causando isso, uma vez que a tecnologia para fazer esse diagnóstico é uma tecnologia muito cara e não disponível na maioria dos locais, isso não vai ter qualquer interferência no tratamento. Dieta ajuda? Como eu disse, a dieta é uma dieta balanceada, com o consumo de muita fruta, verdura, né, alimentos saudáveis, que isso, de uma forma geral, vai ajudar o organismo a combater esse tipo de infecção. Bom, a gente agradece muito a presença de vocês. Estiveram conosco aqui o preceptor do curso de Medicina e Enfermagem da UFV, Fernando Reis, a pneumologista pediatra Priscila Chivan, né? E a fisioterapeuta, que hoje a gente teve a oportunidade de conhecer mais essa habilidade da fisioterapia, Luciane Cury. Nós agradecemos muito a presença de vocês, esperamos que o que vocês disseram aqui sirva para que a comunidade, né, possa conhecer melhor isso. Nós encerramos o programa de hoje, então, agradecendo a sua atenção. Até o próximo programa.